Eu acredito que a maioria das mães, depois que foi retornada a licença maternidade ou que naquela fase inicial da criança, aconteceu alguma dificuldade para se ajustar ao CLT e à maternidade, para conciliar o CLT com a maternidade. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo e maternidade. E eu trouxe uma convidada muito especial, a Raquel Bonfante, que vai nos ajudar nesse bate-papo, trazendo muitas informações. Raquel, se apresenta, por favor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero agregar bastante, Nath. Meu nome é Raquel Bonfante, sou diretora executiva da Mary Kay e vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha história, como eu ingressei nesse mundo de empreendedorismo. Maravilha, Raquel. Antes da gente começar falando de você, eu queria contar um pouquinho também da minha história, porque eu trabalhava no CLT antes de retornar, né, da licença maternidade. E era uma rotina muito louca, muito exaustiva, com horas assim muito desreguladas. Não tinha aquele horário comercial, é das 9 às 18 para eu conseguir me programar, né? Era uma carga horária que às vezes eu poderia sair 9, 10 da noite, me deslocar para um lugar um pouquinho mais longe do que a minha casa. E eu comecei a perceber que aquilo não atendia as minhas necessidades como mãe. Porque, né, eu quero continuar amamentando, eu quero ter mais contato, mais convivência com a minha filha, eu vou deixar ela no integral, e além do integral, ainda vou ter que deixar com outra pessoa para eu poder fazer um período mais extensivo. E aí eu tive que tomar a decisão, uma decisão um pouco forçada, porque o CLT realmente, a maioria das empresas não são generosas com as mães em relação à carga horária, flexibilidade. E empreender, não porque eu tinha aquela veia empreendedora, mas por necessidade para eu conseguir Necessidade. maternar do jeito que eu gostaria de maternar. E por isso que eu te trouxe aqui hoje, porque eu acho essa história tão linda, Obrigada. tão legal. E eu queria que você contasse aqui pra gente também um pouquinho. Vou compartilhar com todo carinho. Foi um prazer conhecer a Nath, um amor. E, gente, olha só, eu casei novinha, né, com 21 anos de idade, e já casei com meu marido empresário. Então, eu achei o máximo, né? Falei, ai, que gostoso! E nós tínhamos uma empresa por 15 anos, né, uma empresa de ferramentaria. Foram 15 anos maravilhosos, porém a nossa empresa faliu. E nessa falência, a gente teve muitas percas. Então, eu tinha uma vida gostosa. Minhas filhas estudavam em escolas particulares, né? Tinha a empregada, a babé, uma vida bem gostosa mesmo. E, de repente, eu vi perder tudo. E, gente, uma coisa muito importante. A empresa, na época, era minha e do meu marido. Então, quando quebrou, afetou os dois muito, né? E aí, a gente foi perdendo. Eu tive que tirar filho de escola. Minhas filhas tiveram que sair da escola. Eu lembro até hoje que eu tinha, na época, uma EcoSport. Quando foi, sabe? Aquele carrão, né, que saiu. Sim. Amor, eu tive que entregar na concessionária porque a gente não conseguiu pagar o carro. Foi extremamente humilhante. Eu lembro até hoje que eu cheguei chorando na concessionária, falando: olha, eu vou ter que entregar meu carro. E eu lembro que o dono da concessionária, gente, ele não sabia o que fazer, porque eu chorava mesmo. E aí, perdi convênio, fui perdendo. Meu nome ficou restrito, meu e do meu marido. Então, foram percas realmente muito doloridas. E eu precisava reverter tudo isso. Aí, então, a minha filha, na época, ia fazer 15 anos e queria uma viagem para a Patagônia. Falou, mãe, eu quero uma viagem para Patagônia. E na época, gente, quando eu perdi tudo, eu fui para ação. Aí eu fui ser coordenadora de escola, eu sou psicopedagoga, fui trabalhar no escritório de contabilidade também. Só que com tudo isso, eu não conseguia pagar, proporcionar ao aniversário da minha filha, a viagem de 15 anos. Aí me falaram, Nath, da Mary Kay. A Raquel tem uma empresa chamada Mary Kay, que você vai conseguir ter uma renda extra. Porque eu tentei ser CLT. Aham. Mas é muito difícil, né? Quando você já tá como lado empreendedor, né? Acostumado com a flexibilidade de horários, de rotina, que você consegue Exatamente. fazer as coisas no seu tempo. Exatamente, a qualidade de vida que eu amo. E aí, então, me falaram dessa tal de Mary Kay. Eu falei, então eu vou entrar nessa Mary Kay para poder pagar a viagem da minha filha. E depois que eu pagar a viagem da minha filha, eu saio dessa Mary Kay, né? Mas eu me encantei. Com 5 meses na Mary Kay, eu me tornei diretora dessa empresa.
E aí meus sonhos começaram a ser restituídos. Porque você imagina, você tira a filha de escola, você tem que entregar o seu carro na concessionária por não conseguir pagar, banco te ligando, cartão de crédito te ligando, funcionário te colocando na justiça. Gente, a minha vida mudou demais. Eu só falo que eu não perdi a minha fé, porque a fé em Deus eu sempre tive. E aí na Mary Kay eu comecei a encontrar uma oportunidade de restituir a minha vida. E aí me tornei diretora em 5 meses, me falaram de um tal de carro rosa. A Mary Kay dá um carro rosa. Eu estava, gente, quando eu entreguei meu carro na concessionária, meu sogro tinha um sítio, né? E tinha um Fiat Uno lá no sítio. E ele falou, olha, eu vou pegar o Fiat Uno para você não ter que ficar de ônibus, você dirige o Fiat Uno. Gente, o Fiat Uno, ele era aquele uninho antigo, Nath. Vidro rachado, não tinha ar-condicionado. Gente, era uma loucura. Você entrava nele, era um forno só. Mas eu trabalhava com ele. E aí me falaram que a Mary Kay poderia dar um carro. Eu falei, sabe de uma coisa? Se ela pode dar, eu vou querer esse carro. Em 2 anos, eu conquistei o meu primeiro carro rosa. Então, da falência, eu consegui restituir tudo que eu perdi, graças a Deus. Que legal, né? É uma coisa assim que, para a maioria das mulheres no CLT, é um pouco complicado de alcançar, porque... Sim. Hoje, para você ter um bom salário no CLT, não só um bom salário, né? Flexibilidade, entre outras coisas. Flexibilidade acho que nem vai ter, na verdade. Mas para você ter um bom salário, você precisa ter bastante estudo, formação. Além de, né, para a mulher... Não é tão fácil, porque normalmente esses cargos de umas posições mais de destaque, a preferência é para homem. Exato. E a gente sabe que envolve muitas outras questões. Por exemplo, a mulher é mãe, aí ela já vai ficando mais excluída. O filho dessa mãe é pequeno, ela já vai excluir mais, porque sabe que vai ter que levar ao médico, um monte de outras questões. Então, é difícil num CLT chegar lá, né? Ter esse sucesso financeiro, vamos falar que sucesso financeiro mesmo. E essa mesma oportunidade que o empreendedorismo traz, né, para a mulher. E como você que conseguiu encontrar isso na Mary Kay, de ter um salário que hoje, de uma pessoa, acredito que você ganha até mais que uma pessoa que é doutora, né, que tem um doutorado. Sim, exatamente. Quando a minha empresa quebrou, eu até tentei ingressar no mundo CLT. Eu fui ser coordenadora, né, de escola. Mas exatamente o que você falou... O mercado, principalmente para mulher, 40 a mais, gente, a melhor fase. Mas no mercado corporativo é uma fase muito delicada. Né? Você não tem um salário de acordo com o que a gente merece, né? Porque a gente tem experiência. Você já não tem mais. Eu vejo várias amigas minhas que depois dos 40 foram desligadas nas empresas, não conseguem mais o mesmo salário. Porque hoje as empresas visam o quê? Lucro. Se eu posso pagar pessoas mais jovens, que são recém-formadas, eu posso pagar 2, 3... com um salário até menor do que uma mais experiente. Então, eles vão pensar o quê? Aqui, né? Vou contratar 2, 3 para fazer essa mesma coisa e vou pagar menos ainda, vou ter menos custo. E a cobrança, exigência. Eu falei, não dá. Eu falei, não tenho. E como você falou, cargo de liderança para uma empresa, gente, leva anos. Não é assim. Anos que pode acontecer ou não. Exato, né? Hoje, a gente até sabe que as mulheres têm conseguido galgar posições melhores nas empresas, que têm conseguido equalizar um pouco, mas mesmo assim as pesquisas ainda mostram que é muito inferior em relação ao homem. E aí, para além, né, então tem o fato de ser mulher e tem o fato da idade que você muito bem citou. Porque depois dos 40, 50, já começa ninguém mais querer contratar. Não. Essa mulher. Então, o CLT, ele não é generoso. Não é. E eu enxerguei isso. Eu vi que eu fazia e estava difícil.
quando na Mary Kay eu vi que eu poderia ser promovida quando eu decidisse. Sim, porque vai depender da atuação, né? Sim, da minha atuação, porque eu gosto muito de estudar plano de carreira das empresas. E eu vejo que, no mínimo, você tem que ter uma experiência de 1 ano e meio, 2 anos, para você ir Sim. mudando de cargo, né? E vai depender de um processo seletivo, que também é concorrido. Aí, quando eu vi que eu não tinha processo seletivo, eu poderia ser promovida a hora que eu desejasse. Não era por região, não era por território. Falei, mas que empresa é essa? E uma multinacional, isso me encantou. E aí, você falou sobre o financeiro. Eu acho que o financeiro é um dos maiores problemas em relação à mulher 40 a mais. Por quê? A gente sabe que convênio aumenta. Sim. É a fase que começa a aumentar o convênio, né? Aí você quer já tomar aquele colágeno, né, gente? Você quer pagar um personal trainer, você quer algumas coisas mais específicas para a sua idade, né? E aí começa a ter um custo maior. Sim. E não só isso, né? A gente também tem que começar a pensar, já deveria se planejar muito antes, mas aí começa a bater na porta as questões de aposentadoria. Nossa, isso aí é uma coisa... Nossa, a Nath falou tudo! Isso é a parte mais séria. Porque, gente, hoje a gente sabe que a gente não pode se aposentar com o salário que o governo nos proporciona, que o Brasil, não é isso. Então, eu falo, nós mulheres, nós fazemos a nossa aposentadoria. Como? Fazendo ativos. Eu também, né, fiz contabilidade, é uma área que eu gosto. Então, eu sempre falo para minha equipe, você tem que fazer os seus ativos, você tem que decidir quanto você quer a sua aposentadoria, né? E aí, realmente, se você for esperar no mercado, você nunca vai conseguir. Você vai ganhar o quê? 3, 4 salários mínimos? E não vai se aposentar com aquele teto, né? E não vai. No setor público, até você se aposenta com o seu salário final, mas no setor privado, de CLT, que a gente está falando em questão, não vai ser isso. E a redução, muitas vezes, é bem brusca. Exato. Mesmo o teto é muito diferente daquilo. Exatamente. E aí, num cenário econômico atual que a gente vive... Antigamente, um salário de 3 mil, você falava, até que tá legal. Hoje em dia, 3 mil não dá pra nada, 5 mil não dá pra nada. Se você ganha 10 mil, você ainda passa apertado. Exatamente. Você fechou muito. Então, eu tive essa visão. Principalmente quando foi fazer eu tenho 5 graduações, né? E quando eu fiz a contabilidade, me abriu muito a visão nisso. Porque eu falei, gente, eu tenho que começar a fazer meus ativos, eu tenho que preparar o meu futuro. Só que, gente, o que a gente aprende, né, na contabilidade, que a gente tem que fazer uma reserva de 20% a 30% da nossa entrada. E hoje o brasileiro, ele não faz nem 5%, gente. Não consegue. Não porque, consegue. Né, a gente acabou de falar que não quer, salário... né? Um salário de 10 mil hoje paga o básico do básico do básico. Exatamente. Vai pagar, talvez, uma escola para um filho, um convênio mediano, não é um convênio bom. Os custos que tiverem com condomínio, com aluguel, com aqueles custos básicos. E vai sobrar um pouquinho para um lazer. Exatamente. E a vida é tão curta, a gente tem que curtir, não é? A vida é tão gostosa. E eu comecei a enxergar muito isso. Eu também sou formada em matemática, então números para mim é uma parte que eu vejo da minha vida muito séria. Então, que eu resolvi fazer? Eu falei, gente, eu tenho que começar a criar ativos. Agora, você imagina que eu estava falida, porque quando a pessoa jurídica quebra, não é igual, né, uma pessoa física. Eu estava falida e eu queria mudar de vida. Aí foi onde eu procurei o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele te dá a oportunidade de você ter resultados maravilhosos. E aí eu falei, sabe, eu vou ser empreendedora e com o meu empreendedorismo, eu sei que eu vou conseguir criar meus ativos e retomar a minha vida. Sim. Então eu falo que hoje, mesmo a mulher que é CLT, ela tem que buscar alguma outra fonte. Preparação para o futuro. E entrando, né, continuando nessa questão de tempo mesmo de qualidade para você viver. Né? Se você for pensar numa carga horária que a gente tem hoje de 44 horas semanais, praticamente a gente vive para trabalhar. Sim. Porque aí, além dessas 44 horas que eu tô trabalhando, tem o trajeto. Hoje a gente veio até conversando sobre isso, que a maioria da população trabalha longe de casa, então vai gastar mais 4 horas por dia, pelo menos, de trajeto para trabalhar. Que convívio que você vai conseguir ter com a sua família, que você vai ter de lazer. E aí todo mundo fala assim,
Mas para você fazer atividade física, para você se alimentar bem, para você ter tempo com a sua família, basta querer. Mas querer de que jeito com essa rotina, Raquel? Gente, é isso que eu falo. Olha, por isso que eu amo ser empreendedora. Hoje eu vou para minha academia. Uma vez por semana eu gosto de fazer a minha massagem, a flexibilidade que eu tenho, e eu brinco com a minha família, né? Que eu adoro quando eu consigo. A gente se programa. As minhas sextas-feiras são meus sábados e as minhas segundas, meus domingos. Gente! Isso é vida. Eu falo, hoje eu tô vivendo algo que eu sempre sonhei. Lógico, trabalho, tenho sim meu compromisso, mas de uma forma mais leve. Sim. Né? Sim. Era diferente quando eu passei pela fase do CLT, menina, eu tinha que acordar muito cedo, porque eu pegava 1h30, 2 horas de trânsito. Depois eu chegava estressada, 7h30 da noite. No sábado, eu era também professora, eu tinha que preparar a prova. Trabalho. Corrigir. No domingo eu queria descansar. Ai, vamos sair. Eu não queria, porque eu queria descansar. E hoje a gente tem que pensar nisso. E toda mulher é capaz, toda mulher é possível viver o empreendedorismo. Mas é que falta também tem as nossas crenças envolvidas por trás, que às vezes acabam nos limitando. E essa sensação de insegurança mesmo, porque tem gente que quer essa sensação de segurança de todo final do mês, tá ter aquele salário, tá garantido, né? A gente sabe que empreender no Brasil também não é tão simples, é complicado. Porém, é algo que vai te trazer outros benefícios em contrapartida. Tanto dessa flexibilidade, como a tua força de trabalho vai gerar riqueza para você. Exato, e não para uma outra empresa. Né? Porque muitas vezes, se fosse assim, é acordar cedo, trabalhar bastante o dia inteiro, que você vai ser rico, mas não é desse jeito. Não. Porque hoje a maioria das pessoas doam a força de trabalho para enriquecer outros. Exatamente. E não para enriquecer a si próprio. Exatamente. Quando eu fui ser CLT, né, por um período que eu precisava de levantar dinheiro, aí exatamente não é garantido, né? O famoso eu vou conseguir pelo menos pagar isso daqui. Isso, eu ouço isso, nossa, muito. Mas aí eu falei, meu Deus do céu, o meu tempo aqui, que eu deixo aqui, ele não vai voltar, tempo é muito precioso. Né? Os seus filhos, o crescimento, poder levar um filho para a escola, poder levar para um curso, daí não volta mais. Não volta. Né? Passou e foi. E aí eu comecei a falar, não, o que vale a pena? Aí a dica que eu dou, né, é você se autoconhecer. O que vale a pena? Para mim, a minha prioridade é acompanhar o crescimento e desenvolvimento das minhas filhas. Sempre foi isso. Sempre foi isso. E quando você descobre o que você gosta de fazer no empreendedorismo, você não trabalha mais. Eu amo maquiar. Eu amo conversar com a minha cliente. Esse batom orna pra você. É tão leve que pra mim é gostoso. Eu faço meu trabalho com leveza. Tenho o meu compromisso, sim. Eu sei quanto eu preciso trabalhar, quanto eu tenho que vender. É lógico, eu sou uma empresária, mas também é leve. Sim. Né? É diferente, né? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, que a gente ama, tendo esses retornos de financeiros, de flexibilidade. E, claro, não vem do dia para a noite. Não. Né? Dependendo do ramo de atuação que você está empreendendo, vai levar um tempo. E aí, eu acho que muitos acabam desanimando nesse processo até chegar lá. Né? Porque aí eu tô trabalhando, eu não tô vendo acontecer e não tá tendo retorno. E aí, não por maldade, mas boa parte da família também começa a te desestimular. Olha, volta pro CLT, porque precisa disso, precisa daquilo. Só que também, se eu não investi, e eu sei que muitos não têm oportunidade, a Raquel até pode falar melhor dessa oportunidade dela, mas assim, começa a te desestimular e aí você, putz, é melhor eu ter o garantido do que eu continuar trabalhando aqui sem pensar que às vezes você já estava tão próximo de chegar e de ter aquele resultado legal, aquele resultado gostoso, faltava só mais um passinho e você desistiu no meio. Geralmente é isso que acontece. Porque o processo não é fácil, que nem no meu caso é a venda. Então, não é todo dia que você vende. Não vou falar que todo dia eu vendo. Não, tem dia que você não vende nada. Sim. Tem semana que é delicado. E aí, nesse processo, quando a pessoa começa a empreender, porque todo empreendedor trabalha com a venda, o que acontece? Começa a desanimar. Eu não fechei esse negócio, eu não fechei. Aí a família começa a cobrar.
Ó, você tá saindo, você tá gastando combustível, você tá gastando tempo e nada de entrar dinheiro, as coisas estão atrasando. Começa essa cobrança, Sim. né? Aí você começa, acho que não é pra mim. Mas eu quero te falar, é nesse momento que você tá próximo a chegar o seu resultado. E aí, nesse momento também, a gente pode aproveitar até de incentivo, né, e estímulo, de falar para essas mulheres de se cercar por outras que passam pela mesma coisa, que consigam te incentivar, porque nós somos o resultado daquele meio que a gente vive. E isso é tudo. Se a gente começa a andar com quem tá sempre nos colocando para baixo, nos desestimulando, a gente vai acreditar naquilo também, a gente vai desistir. Sim. Quando a gente está cercado de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm, né, algo para te acrescentar, para te agregar, também torna mais fácil esse processo. Faz Sem muita dúvida. diferença, né? Você tem que ter acesso a pessoas positivas, as pessoas que querem crescer como você. É uma coisa que eu não suporto, você falou tudo, eu não suporto pessoas negativas. Na minha casa não se fala uma palavra negativa. Não posso, não consigo, eu não permito isso. Porque é comprovado cientificamente, você pode falar bem mais que eu, que há poder na palavra, o teu corpo vai absorver. Absorve. Então, quando você está no meio de pessoas positivas, ai, não deu, mas amanhã vai dar. Sim. Ai, né? Então começa a acontecer. Na Bíblia tem um versículo que fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então eu falo muito isso para minha equipe. Não deu certo hoje? Deus sabe por quê. Não reclama. Um dia após o outro vai melhorar. E é isso, é o ambiente que você tá. Busca pessoas positivas. Eu sempre acordo e falo, ai, hoje vai ser maravilhoso. Quantas vidas eu vou alcançar, quantas mulheres eu vou deixar linda. Você tem que ser positiva, acreditar em você. Sim. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Mas aí pra gente acreditar também, a gente tem que se conhecer muito bem. Autoconhecimento. Tem que ter nossas metas muito bem elaboradas, muito claras, conhecer as nossas forças, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se destaca. Porque às vezes também acontece isso, né? Eu tô querendo empreender em algo que não tem nada a ver comigo, aí não vai dar certo mesmo. Então passa por esse processo também de autoconhecimento, de no que eu sou boa, o que eu faço de bom, o que eu posso contribuir, qual que é o meu propósito. E aí quando você tem essa clareza e essas metas, também o processo se torna mais fácil, porque vão ter aqueles dias que você vai estar desanimado. Com certeza. Aqueles dias que você não vai estar bem, que você não vai acordar com toda essa disposição. Vai acontecer, porém, né, aí vai da ambiência também. Se você tem alguém do teu lado que consegue te apoiar nesse momento, que consegue te incentivar, é muito mais fácil, Exatamente. né? É muito mais leve, melhor o processo. Agora, se você já não tá bem, aí na tua casa todo mundo também tá negativo. Um te coloca pra baixo, outro te coloca mais pra baixo ainda. No outro dia você, deixa eu fechar que não é pra mim mesmo. Exatamente. Então você tem que estar no meio de pessoas que pensam igual você, que querem crescer, que têm desejo. E é isso que você falou, é muito importante. Ver o que você se conecta. Né? O que eu gosto de fazer, isso é muito legal. E você que está no mundo corporativo, está como CLT, começa já a observar, abre um pouco a sua visão. Peraí, olha, eu trabalho CLT, mas nossa, eu gosto de trabalhar, sei lá, com roupas, eu gosto de trabalhar com... Começa a se dar a oportunidade de olhar também. Porque às vezes, Nath, a pessoa fala, eu quero viajar no final do ano, fazer algo diferente, né? E às vezes não conseguiu, porque não deu. Aparecem eventualidades durante o ano, né? Muitas. Meu carro quebrou. E é sempre na hora que você tá mais apertado de dinheiro. Exato. E muita gente não tem reserva financeira. Eu aprendi na minha casa, eu falo para minhas filhas, façam reserva financeiras para oportunidade também, não só para momentos difíceis. Sim. Isso me ajudou muito a conquistar. E então, às vezes acontecem eventualidades, poxa, chegou o final do ano, vou usar o dinheiro do abono para já tá comprometido. Não, eu sou muito isso. O dinheiro do abono já está comprometido. Faça a diferença agora. Agora, aproveita, é agora que eu vou começar algo novo. É agora que eu vou empreender, para no final do ano eu poder fazer alguma coisa diferente. Sim. Tem uma das características do empreendedor que eu gosto é a ousadia. As pessoas que têm medo, elas paralisam. Vira ano, passa ano, ela tá do mesmo jeitinho. Ela não tenta nada. Ouse, tente. Não é verdade? Agora eu vou puxar até essa reflexão um pouquinho mais profunda. Pra gente também entender como é importante esse trabalho
do educador parental em guiar as famílias, porque a maioria das nossas crenças limitantes, do nosso medo de ficar paralisado, de não ousar, de não usar a nossa criatividade, nosso potencial, é porque lá na infância isso foi mal trabalhado, isso foi destruído, aquela autoestima foi minada, aquele ambiente não foi propício para que ela conseguisse desenvolver e na fase adulta ser confiante para fazer tudo isso. Exatamente. Né? Nossa, o que você falou, isso tem muita influência. Quantas vezes a gente não ouviu, né? Ah, cuidado, ó, não gasta muito, ó, não vai fazer isso, né? Antigamente tinha essa muito. roupa é só pra sair. Ai, nossa! Chegou, tira rápido, né? Vai estragar. Meu Deus, quantas vezes? Não gasta à toa, né? Não gasta além. Então você começa a crescer, a gente com essas cresce crenças, com essas né? crenças limitantes. E isso tem que ser trabalhado, né? Porque para empreender, a gente vai ter que trabalhar essas crenças. Sim. Senão, a gente vai viver e morrer no CLT. Exatamente. E o que você quer para os seus filhos? Qual exemplo que você está dando? Né? Às vezes você até consegue, mas essa geração nova, gente, eles estão com uma velocidade, né? Eles querem. E outra, Raquel, o mercado de trabalho mudou. Nossa. O mercado de trabalho não é mais o mesmo. Daqui até... As suas já estão mais crescidas, mas, por exemplo, a Luna que tem 2 anos. Daqui até ela ir para o mercado de trabalho, vão existir profissões que eu nem imaginava que iriam existir, com outras exigências, com outras habilidades necessárias. E aí eu tô criando aqui num quadradinho para o mercado que é hoje, e a velocidade que tem mudado é muito grande. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar essas competências socioemocionais, essa resiliência na infância, eles vão ser adultos mais preparados para esses desafios da fase adulta. É porque nós somos espelhos. Eles estão nos observando à toa. Você pode falar bem mais que eu isso. Eles a todo momento. E aí, o que você está passando para ele? Que ele tem que ter medo? Que, não, é isso daqui só? E isso que você falou. Gente, a exigência do mercado tá muito séria. Eu vejo pela minha filha. A minha filha, ela fala 4 idiomas. Ela falava até então 3 idiomas, tudo aquilo. Ela falou, mãe, não dá mais. Se eu quero ser uma pessoa diferente no mercado, eu preciso trazer a mais. Então, já fez faculdade, agora já está no 2º MBA, porque é incessante. Sabe? Tem que estar fazendo. E eu falei, filha, ela, ai, mãe. Agora a minha outra, a mais nova, não, já decidiu empreender, já se tornou diretora de vendas Mary Kay. Porque ela falou, mãe, eu tô vendo quanto que tá indo, né? E eu já tô vendo que esse caminho de empreendedorismo, lógico, tem que estudar, tem que também desenvolver, mas é algo assim que é um resultado mais rápido, sem tanta exigência. Você que vai exigir o que você quer de você. E no tempo que você quiser. Né? E os seus resultados também vão ser de acordo com esse tempo e com a energia que você empenhar no que você está fazendo. Nossa, isso é muito importante. O que você falou, quando eu entrei na Mary Kay, um dos meus maiores objetivos era quitar as minhas dívidas, restituir o meu nome, que eu brinco, que meu nome não era sujo, era protegido de mim mesma. Fica mais chique, né, gente? Para trabalhar a minha mente, porque eu entrei em crise na falência, eu quase entrei em depressão, porque não é fácil, gente, você perder, né? E aí eu tive que trabalhar isso na minha mente e eu cheguei a oportunidade de restituir tudo. E só que olha o que aconteceu. Hoje a minha equipe são 3 anos consecutivos, nós somos número 1 do Brasil. Sou ganhadora de 3 carros rosas, né? Já viajei 10 países, também estamos entre as tops da América Latina. Mas por quê? Por causa do meu motivo. O meu motivo, é por isso que eu estou te falando, para e pensa hoje. O meu motivo não era ser número 1 do Brasil. Nunca nem pensei. Eu com o nome sujo, perdendo tudo, eu ia querer ser número 1 do Brasil. Imagina. Mas a minha vontade de reconstruir a minha vida era tão grande que isso me levou a chegar a esse resultado. Sim. E de também ter qualidade de vida. Que a gente veio conversando muito sobre isso. Hoje, no país em que a gente vive, tem outros países que já têm revisado algumas coisas, mas o nosso ainda não foi. É assim, segunda a segunda, dependendo da função, plantões exaustivos, uma cidade que nunca adormece, porque São Paulo é assim, 24 horas funcionando. E isso traz consequências para a saúde também. A maioria tem agora o que a gente vê mais: depressão, burnout, ansiedade. Pessoas muito adoecidas por conta desse sistema. Que o empreender parece difícil,
porém, ele te traz uma qualidade de vida também melhor. Sim. Nossa, o que tem de gente com síndrome do pânico? Meu Deus, eu fico admirada. É tudo isso que você falou. É muito. E para a mulher mais ainda, né, Mais Raquel? ainda. Porque não é só o trabalho. Hoje a sociedade impõe que, então, eu tenho que ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente trabalhadora, uma excelente tudo, mas não dá conta de equilibrar todos esses pratinhos. A gente precisa de suporte, de divisões de tarefas mais igualitárias. Então, a maior parte que entra em burnout, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, é tudo público feminino. É porque a gente começa a se cobrar. É. Você não consegue dar conta de tudo. Você começa a se cobrar. E às vezes a gente tem dificuldade de delegar também. Sim. Né? Você se cobra, não consegue delegar, porque não, eu tenho que fazer. E aí começa a vir a consequência. Sim. E que no empreendedorismo, essa parte mais estratégica, esse saber delegar é muito importante também. Sem dúvida. A gente também estava falando disso. De saber compreender aquelas tarefas que realmente precisam de você, exigem a tua presença, e aquelas que não, que eu posso treinar uma pessoa para fazer aquilo por mim, eu posso delegar. Né? É diferente, por exemplo, aí entrando um pouquinho para a parte de educação dos filhos, para mim é prioridade estar com a aluna, isso não dá para eu delegar. Tá bom, isso me consome uma certa energia. Tá bom, já compreendi. Então, quais as outras que eu consigo delegar? Exato. Para alguém fazer? Como que eu posso otimizar, então, meu tempo com as outras tarefas para que eu consiga focar minha energia naquilo que precisa ser feito? Eu sempre falo, a gente não tem que ser Mulher Maravilha, gente. Não é isso. Tem que delegar sim. Hoje eu aprendi a delegar. Eu falo, não, eu preciso de uma ajudante para minha casa. Eu de uma lava-louça. Preciso de uma lava-louça. Tem que investir sim, a gente precisa. Porque também, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz tudo, você perde até a graça, não é? Ai, fica uma mistura de esposa com mãe, uma mistura, não é? Mãezona, não é isso. Tu tem que ser mulher, né? Então tem que delegar sim as tarefas e ter ajudante. Sim. E isso é uma coisa que eu prezo muito hoje. Né? Que nem antes eu não conseguia fazer academia. Eu falava, não, vou fazer academia, eu tenho que trabalhar. Hoje não, eu quero o meu momento. Eu quero estar lá. Uma coisa que eu amo é me cuidar, fazer uma drenagem, aquele momentinho. Eu não abro mão, eu falo, eu vou sim. E às vezes a gente nessa correria, você não consegue. Não sobra tempo. Um CLT não sobra nunca. Não. Então tá na hora de você, mulher, rever isso. Né? Não é que você vai, eu vou pedir demissão hoje, não é isso? Mas comece a abrir a sua visão. Abrir o leque, ampliar a consciência, começar a estudar no que você é boa, o que você gosta, se conhecer e planejar. E planejar. Porque planejando a gente consegue também fazer isso daí. No meu caso, não foi muito possível planejar, foi muito atropelado. Sim. Fui voltar da licença maternidade, não, por favor, me mandem embora, quero ficar com minha filha, não consegui planejar nada, como você na sua falência também não conseguiu, porque não foi planejado. Não. E mesmo assim, a gente consegue encontrar meios, né? Quando a gente está num ambiente propício, com pessoas que te motivem, a gente consegue ir para frente, florescer. É o que eu sempre falo, quando a pessoa fala, será que eu vou empreender, tô com dúvida, eu falo, você tem algum motivo? Ele arde dentro do seu coração, que nem meu motivo era ter um nome limpo novamente. Eu queria ter meu nome limpo novamente. E fiz cálculos e vi que eu, como CLT, eu acho que nem com 100 anos eu consegui limpar o meu nome novamente. Então, eu falei, só empreendendo? Então, o meu motivo era muito grande. Eu queria minhas filhas em escola particular. Eu queria minhas filhas fazendo idiomas. E eu não conseguia ter toda essa qualidade como CLT. Né? Então, era um motivo muito grande. E aí, quando você sabe, Nath, o que você quer, nos momentos difíceis, essa clareza não vai deixar você parar. Agora, quando você fala, que nem eu converso com várias pessoas, não, meu sonho é viajar. Não, meu sonho é mudar de casa, sabe? Não sabe o que quer, vem os desafios, você vai parar. Vai. Agora, quando você sabe o que você quer, eu tenho clareza no que eu quero, você não desiste. Com certeza, com certeza. Ai, gente, a gente podia ficar falando com horas. Com certeza, que gostoso. Muito bom esse assunto. Espero que em outras oportunidades a gente possa retomar, trazer outras camadas. Sim. Eu quero te agradecer, foi um prazer te receber aqui no podcast. Foi muito legal esse bate-papo. Gente, a Raquel, ai meu Deus, ela é uma pessoa que quando eu ouvi da história dela e vi o jeito como ela conversava, eu falei, eu quero ter ela do lado, porque ela é pra cima. Eu falei, é com ela que eu tenho que me cercar.
cercar para eu não desistir também do meu motivo. Então, se eu posso deixar um recado para vocês hoje, é isso. Se cerquem de pessoas que te motivem, que te incentivem, que sejam positivas. Claro que não vai ser todo dia que você vai conseguir estar feliz, porém, quando você tem essas pessoas como apoio, fica mais fácil você não desistir. Fica mais fácil você prosseguir. Para quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Encaminhe esse episódio para aquelas pessoas que vocês acham que vai fazer sentido, que vai motivar essa pessoa a empreender, a melhorar, a ter mais qualidade de vida. E é isso. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.